Olá, tudo bem? Está no ar o Mundial Podcast. Eu sou a jornalista e apresentadora Cristiane Alcalá e a gente está aqui a todo vapor com dois autores de um livro mais que especial. O livro Max Oliver, O Protetor da Galáxia, um livro sobre cultura geek, é uma literatura muito bacana, infanto-juvenil, que a gente vai descobrir um pouquinho mais como é que foi elaborado e entender um pouco mais como esses meninos, que são autores muito jovens, conceberam essa obra tão bacana. Vamos falar também sobre quadrinhos, sobre literatura, sobre o mercado literário e o cenário de tudo isso para 2025. Então, os nossos convidados de hoje são o Jonatas Aragão, que é escritor, e também o Jorge Miguel, que é designer gráfico, ambos autores do livro Max Oliver, O Protetor da Galáxia, esse volume 1 que está bombando aí em todas as lojas virtuais e também físicas de todo o Brasil. Tudo bem, Jonatas? Tudo bem, Cris. Para mim é um prazer estar aqui hoje, participando desse podcast. Fico muito feliz em estar aqui. Que bom, que bom. A gente que agradece aqui no Mundial Podcast. E você, Jorge, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom. Agradeço pela participação. Que bom, bem-vindos então. Quero que vocês se apresentem para o nosso público, contem um pouquinho mais da trajetória de cada um de vocês e como é que vocês chegaram a essa ideia de escrever esse livro, Max Oliver, O Protetor da Galáxia, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, os meninos têm essa ideia já há bastante tempo, mas quando realmente colocaram a mão na massa, tudo aconteceu de forma muito rápida. Contem pra gente como é que foi esse processo e um pouco de vocês, por favor. Bom, primeiro de tudo, o Max Oliver, ele foi criado em 2019. É uma obra que eu criei com o objetivo de trazer a experiência, né, das épocas que eu assistia animações, desenhos animados, até animes mesmo, que eu cresci assistindo. Então, a fim de poder trazer essa experiência de infância que eu tive, que foi ótima, eu decidi criar esse livro. Eu decidi criar esse livro com um objetivo de homenagear meio que essas séries que eu cresci e gostei bastante. Não só eu, como o Jorge também, que cresceu. Então, como forma de trazer todas essas experiências para a nova geração, eu decidi criar o Max Oliver. O Max Oliver, ele tem esse objetivo. Além de ser uma obra de ação, ele também traz temas como autodescoberta, superação, traz um pouco de romance, reviravoltas, mistérios, surpresas, filosofias, vários elementos que eu tenho certeza que os leitores que ainda vão ler vão gostar bastante. Até hoje a gente já está tendo repercussão positiva do livro. Em apenas 4 meses a gente já teve muita repercussão. Eu tenho certeza que os leitores que ainda vão adquirir o livro vão gostar bastante. Que legal, a gente vai saber todas essas referências daqui a pouquinho, mas antes eu quero pedir para o Jorge falar um pouquinho dele também, né? Vamos lá. Bom, eu tenho 23 anos, sou designer gráfico, eu peguei é o meu primeiro livro, então eu peguei essa obra e eu tive que aprender a escrever. Então a gente foi aprendendo durante o processo e de tudo que a gente gostava, história em quadrinhos, filmes também, animes. Então, toda essa parte, né, da animação a gente pegou e colocamos num livro. Que legal. Jorge, você é o responsável pelas principais referências que esse livro tem. Onde que você buscou essas referências bibliográficas para poder incluir nessa obra? Bom, quando o Jonatas começou a escrever, ele tinha muita base do Ben 10, né, que foi uma febre quando a gente era criança. Todo mundo tinha um alien favorito, era bem legal. E eu comecei a adicionar outras referências, porque conforme a gente foi crescendo, a gente foi consumindo outros animes, outros desenhos, outras HQs, outras histórias. Então, eu peguei de livros também, ideias. Então, George Orwell, você também vai pegar, às vezes, uma temática cyberpunk. Também eu peguei muito de Fallout. Fallout que passa num período do fim do mundo, né, na guerra nuclear. Eu fui pegando a referência de Ben 10 e também outros elementos. Sempre heróis. Sempre heróis, nesse nicho. E brincar também com essa lógica. Tanto que o universo do Max Oliver, eu digo que o tempo é totalmente relativo. Ou seja, no mesmo ambiente, 2 lados diferentes, o tempo pode reagir diferente no mesmo objeto. E eu gosto de brincar com as leis da física, porque eu sempre fui nerd. Né? Quietinho, estudando, querendo aprender tudo.
um pouquinho de cada coisa, né? Eu tenho isso do meu pai. E fui colocando no livro. E foi muito legal, foi gostoso escrever. Que legal, bacana. Bacana também você dizer isso, né? Eu sempre fui nerd. E o nerd, né? Acho que é legal a gente esclarecer, para quem não sabe, não é algo pejorativo. Não, é alguém estudioso, alguém que vai atrás, alguém que realmente corre atrás de mais informações porque quer crescer, né? Isso. Legal. Bom, Jonatas, queria saber quantos exemplares vocês já venderam. O lançamento foi há apenas 4 meses, é isso? Isso, em 4 meses o Max Oliver se destacou bastante entre a galera jovem e adolescente e foi mais de 300 mil exemplares vendidos até agora, em apenas 4 meses, o que me deixou bastante surpreso, viu? Em ver que uma obra recém-lançada já conseguiu conquistar vários leitores. Vocês esperavam esse sucesso todo? Porque, afinal de contas, a gente teve aí um período também em que veio o fim de ano, concorrendo com outras obras também, né? Que foram lançadas no fim de 2024. Vocês esperavam esse sucesso? Olha, eu não estava esperando essa repercussão tão rápida. Eu esperaria mais ou menos o prazo de 1 ano para essa obra começar a se destacar, mas em apenas 4 meses vender mais de 300 mil exemplares, para mim me deixou surpreso. Que Tanto bom. que quando eu descobri que ele estava em muitos locais assim, até eu fiquei surpreendido, porque eu nunca imaginei que meu livro estaria na Amazon, na Casas Bahia, na Shopee, um monte de lugar. Então quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei muito surpreso. E o feedback desses leitores, vocês têm? Porque, assim, eles têm uma página, daqui a pouco a gente vai passar, é o @universo Max Oliver, e lá tem tudo. Quase 50 mil seguidores já, gente. Lembrando que é uma obra muito recente. Como é que tem sido o feedback desses leitores via Instagram, outras redes sociais, ou até mesmo pela própria editora que é a Viseu? Olha, eu tive muitos comentários positivos no Google. Quando eu fui pesquisar o nome da obra, vi que tinha muitos leitores que nunca leram o gênero ficção científica e quando passaram a ler, gostou bastante. Tipo, teve uma garota lá, que o nome dela é Daiane Santos, que eu vi. Ela nunca leu ficção científica na vida, porém, quando ela foi na casa de um amigo, o amigo estava lendo Max Oliver. E aí ela ficou curiosa só por ver a capa do livro e pediu a ele emprestado. Ela, quando terminou de ler o livro, ela gostou tanto que queria já saber o que acontece no volume 2. Uma reação bastante positiva, o que eu não estava esperando essa reação tão grande assim. Certo. Inclusive, a gente estava também no Instagram, já teve muitos comentários positivos, principalmente do público feminino, em alguns perfis que fizeram a divulgação do livro. No total foram 3.294 comentários, a maioria toda do público feminino, para você ver que a obra... eu nem esperava que o público feminino ia gostar de uma obra de ação assim envolvente, né? Mas Até porque o personagem principal é um garoto, né? Então, muitas Isso. vezes os meninos se identificam um pouco mais, né? Isso, eu fiquei muito surpreso, né? Porque teve muita gente que falou bem das personagens heroínas, tipo da Sarah mesmo, da Stephanie, falou muito bem e falou que essas personagens trazem a representação delas na obra, porque são personagens fortes, com sua independência, e é claro que elas falaram que vão adquirir o exemplar por causa disso. Legal. Para quem ainda não conhece o livro de vocês, eu vou ler rapidinho a sinopse aqui, para que o público que está nos assistindo possa ter uma ideia, né? Então, olha lá. Em um mundo pós-guerra de descobertas, surgimento de novas espécies e conflitos, Max Oliver, um jovem tímido e pobre de 16 anos, sonha em ser um herói como seu falecido pai. Sua vida toma um rumo inesperado ao tornar-se hospedeiro de uma arma metamórfica única, capaz de se transformar em todas as formas de vida da Terra e até de outros planetas. Ao descobrir a responsabilidade de ser um herói, Max enfrenta diversos inimigos, incluindo o mal supremo Táramos, que busca o conhecimento proibido do Megatriz, matriz da criação, para iniciar a ascensão das trevas. Numa era impulsionada pela violência e escuridão, Max se vê diante de uma ameaça de vida ou morte, desencadeando uma jornada épica para salvar não só a si mesmo, mas todo o universo. Que legal, que legal. Como é que foi, Jorge, pensar nessas referências para que esse herói jovem pudesse salvar não só a si mesmo, mas também a toda a humanidade? Bom, já eram temas que eu sempre gostei. Histórias do Homem-Aranha. O Max, ele tem uma base
uma vez me falaram que quando leram acharam que é parecido com Ben 10, mas depois viram que tem muita referência do Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha, ele possui uma das histórias muito boas e também tem histórias como A Caçada de Kraven que abordam temas complexos. Eu vi um esboço da obra e falei, dá para melhorar isso. Se a gente desenvolver os personagens e trazer novas referências. Então, o Max, ele começa a se tornar um herói como consequência. E também, por ele ser uma boa pessoa, ele tem um poder grande. Né? Não tem aquela frase? Grandes poderes tais grandes responsabilidades. Se uma pessoa hoje recebesse um poder tão grande, o que ela faria? Bom, hoje a pessoa destruiria o mundo. Buscaria o próprio prazer somente para ela. E tudo aquilo que ela poderia fazer de bom, ela descartaria. Então, o Max, por ele ser às vezes um garoto ingênuo, bondoso, ele escolheu fazer o bem. Então, ele abriu a liberdade dele para poder, assim como seu pai, ajudar outras pessoas. Porque quando você tem uma boa figura, seja de amigos, família, alguém que foi importante para você, que ajudou outras pessoas, então você começa a seguir esse caminho, né? Já fiz trabalhos de projetos para ONGs e você tem uma satisfação quando você ajuda uma pessoa e percebe, a minha ação ajudou a mudar uma vida. Então, para o Max passa a ser um prazer isso. E também é um exemplo interessante para essa moçada que está lendo esses livros. Jonatas, quando você concebeu a ideia do Max Oliver, você pensou especificamente em que público-alvo? De que idade, mais ou menos? Eu pensei no público adolescente, né? Público, assim, dos 20 até os 25 anos, porque... Adultos, jovens já adultos. Adulto, né? Jovens adultos. Porque quando eu tinha essa idade de 15 até os 17 anos também, eu passei por umas fases horríveis da vida, tipo depressão. Fiquei muito tempo triste, né? Tive que conviver muito tempo sozinho. Então, para poder trazer isso para a obra, eu decidi criar o Max Oliver. Só que também, para poder adicionar o Max Oliver na história, eu decidi fazer uma pesquisa ampla. E eu acabei chegando ao bairro do Bronx, em Nova York. Que é um a bairro... história se passa em Nova York. Isso, que o Max Oliver, ele veio do pior bairro da cidade, onde muitas pessoas lá, principalmente os jovens, não têm uma oportunidade de crescer na vida. Muito menos se destacar. Ou seja, aquele bairro... O Bronx, diferente do Brooklyn, que é um bairro mais conhecido, onde tem mais coisas assim, oportunidades, até sair em filmes, séries, o Bronx não tem essa chance de poder mostrar sua voz. Então, Max Oliver, ao ser um personagem do Bronx, ele tem a oportunidade de trazer a voz do povo que vive lá, principalmente os jovens. Porque muitos jovens que estão ali, eles buscam uma melhora de vida, assim como todos os outros cidadãos, adultos, até idosos mesmo. E criar o Max Oliver... Trazer ele com esse conceito meio que traz uma missão de que mesmo você não tendo muitas oportunidades, você consegue superar todos os desafios da vida. Então, Max Oliver é aquele herói que nasceu em um dos piores bairros da cidade, não teve a figura do pai por perto, cresceu só com a da mãe, e mesmo assim ele acabou seguindo em frente, superando todos os desafios, e quando ganhou o Megatrix, ele se viu com a responsabilidade de proteger não só ele, como toda uma galáxia inteira, o que ele acaba fazendo. Jonatas, você coloca aqui no seu perfil, no livro, né? Sim. Jonatas Aragão nasceu em 8 de março de 2001 em Jacobina, Bahia. E você diz que teve uma infância muito humilde e que aos 17 anos de idade veio para São Paulo em busca de oportunidades para construir a sua própria vida. De que maneira a sua trajetória pessoal influenciou esse personagem? Olha, a minha vida foi tipo assim, na Bahia eu tinha uma infância muito humilde, como eu já falei. Tipo, eu não tinha muita coisa. Meu pai mesmo é um pedreiro, minha mãe é uma cadeirante. Então, eu cresci convivendo com a limitação. Porque nem tudo aquilo que eu podia, eu tinha. Às vezes eu tinha umas coisas, às vezes não. Mas mesmo assim, eu não deixei isso me abalar. Quando meu pai veio para São Paulo em 2012, eu tinha 11 anos. Eu acabei meio que passando um pouquinho de dificuldade com minha mãe. Já que minha mãe, devido às condições físicas dela, a limitação física dela, a gente teve que se mudar mais de uma vez lá na minha cidade. E aí, devido a essa mudança, a gente acabou passando um mau perrengue, dificuldades financeiras para cá, outras dificuldades de mobilidade, de locomoção. E isso acabou atrapalhando um pouco a gente lá.
E aí, quando eu fiz 17 anos, eu decidi sair da minha terra. Porque, tipo, lá na Bahia a gente via só programação vinda daqui, de São Paulo. Eu meio que cresci assistindo só programação daqui. A sua cidade, Jacobina, para a gente situar quem está nos assistindo e nos ouvindo, fica a quantos quilômetros de Salvador, mais Ela ou menos? fica a 335 quilômetros de Não é Salvador. tão perto, né? Isso, Uhum, é umas pouco 6 afastada. horas. Quase umas 6 horas de viagem. É sertão da Bahia? É Centro-Norte, fica na Chapada Diamantina. Ah, região linda, né? Então, fica lá, localizada na Chapada Diamantina. Tá. Mas é longe de Salvador, Isso, né? é Os muito recursos longe. não são tão grandes. Não são tão grandes. Apesar da cidade ser rica em ouro e outros minérios, a gente acaba não muito desfrutando disso, porque tem empresas estrangeiras que vão para lá, exploram todo o ouro da cidade e vão embora. Leva praticamente todos os nossos recursos. Então, quer dizer, você queria buscar novas oportunidades, por isso veio para São Paulo. Isso, eu vim porque eu tinha um sonho inicialmente de ser apresentador de televisão. Tinha um sonho. Eu cresci assistindo vários nomes, tipo Rodrigo Faro, Gugu Liberato e outros nomes aí que eu gostava demais. Eu passei praticamente minha infância toda assistindo esses programas, domingo. Tipo, o Gugu mesmo foi o que eu mais assisti, na época quando eu era criança. E quando adolescente, quando fiz 17 anos, eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu tô indo embora para São Paulo. Minha mãe inicialmente falou, mas por que você vai para aquele lugar, não sei o que lá. Tipo, ela não gostou, né? Porque é um lugar muito grande, Sim. perigo também, como mostrava na televisão. Mas eu falei, eu tô decidido. A primeira oportunidade que surgir para mim, eu tô indo. Aí meu pai ligou para mim, uma semana depois, e perguntou se eu ia passar as férias aqui. Eu vendo essa oportunidade, eu falei, pai, eu vou, mas eu não vou para passar as férias, eu vou para ficar aí. Aí, tá bom. Aí ele juntou o dinheiro. Nessa época eu comecei a trabalhar como vendedor ambulante, também juntei algumas coisinhas. E quando chegou o dia 23 de dezembro de 2018, eu vim embora para cá. Só que antes do ônibus chegar, eu falei para minha mãe, eu vou passar 10 anos naquele lugar. Se em 10 anos eu não conseguir nada, eu volto para cá, aceitando minha derrota. Depois que eu falei isso, o ônibus chegou, abracei a minha mãe. Lógico que minha mãe estava sozinha, meu irmão morava aqui já fazia alguns anos. Eu vi a cena de minha mãe botando a mão assim no rosto, chorando, porque eu era o único filho dela lá presente. E depois disso, eu saí com esse objetivo. Eu falei, não, eu vou para aquele lugar e eu vou ser alguém. E nessa época você já tinha ideia de ser um escritor? Já gostava muito de ler? Como é que era a tua rotina, assim? Olha, eu desde criança eu tinha uma criatividade muito boa. Tanto que meu primeiro personagem não foi o Max Oliver. Foi um personagem que eu criei para complementar em um jogo de corrida chamado Need for Speed Pro Street. Uau. Que o protagonista se chama Ryan Cooper. Aí como não tinha como colocar o nome dele, o meu nome no jogo, porque era só o nome dele, eu decidi criar meio que um personagem pra ser a representação dele quando eu jogasse. Um avatar? Aí eu botei o meu nome de Jonatas, aí eu botava King, que é tipo rei, né, em inglês. Eu botava Jonathan King, o nome do personagem. Aí eu fui lá, dessa ideia desse jogo que eu joguei tanto, eu decidi criar uma história baseada no personagem, que foi meu primeiro. Inclusive, até hoje eu tô com essa história guardada. Pode ser aí, quem sabe, então. uma promessa de um novo livro também, Isso. né? Jonatas, você tem 23 anos, Isso. né? E já uma vida com tantos desafios e tantas superações. Sim. E você, Jorge, você também sempre teve essa aptidão para o mercado literário? Você falou que sempre se considerou nerd, que sempre gostou muito também de cultura de modo geral, mas você imaginou que um dia pudesse ser coautor de um livro? Não, nunca imaginei, não. Bom, eu escrevia histórias quando era criança. Então, pegava os cadernos da escola, aí montava alguns quadrinhos, né? De algumas referências de jogos que eu jogava no PS2. Eu lembro que eu pegava bastante do Homem de Ferro. Homem de Ferro, do Você sempre Justiceiro. gostou muito de personagens, vocês viram, né, gente? Sim. Homem-Aranha, Homem de Ferro, principalmente super-heróis, né? Super-heróis, anti-heróis, né? O próprio Ben 10 acaba sendo um super-herói também, Sim. né? Aí eu criava essas histórias, eu queria ser desenhista quando crescesse, mas eu nunca tive a oportunidade na época de desenhar. Condições financeiras difíceis da família. Aí eu continuei desenhando, né? Parava, ia, voltava. Mas era autodidata, você nunca fez uma escola de desenho, alguma Eu só coisa assim? fiz agora. Só depois da faculdade, mas enquanto criança, não. Não. Na escola, eu comecei a perceber que eu tinha algumas habilidades para escrever, mas ninguém entendia a minha letra, que eu tenho problema de caligrafia. Eu lembro que uma vez pedindo uma redação para mim, escrevi 15 folhas. 15 folhas. Aí a professora mandou refazer tudo. E eu sempre fui bem imaginativo. Então, eu sempre criava histórias na minha cabeça.
ou ficava lendo. Eu não gostava de ir às aulas, né? Não gostava. Eu gostava de estudar em casa. Eu gostava de chegar em casa e escolher o que eu ia estudar. Mas é porque você era um pouco mais introspectivo, assim, se dava melhor com você num processo individual, é isso? Isso. E eu também gostava bastante de literatura. Eu lembro que os primeiros livros que eu li, que eu falei, nossa, esse livro é bom, que foi do Rubem Alves. Eu lembro que era sobre as memórias dele e a história da infância. Eu lembro que eu li aquele livro e fiquei fascinado. Então, eu gosto, né, da história da literatura brasileira, sempre gostei. Eu lembro que, mais para adolescente, eu ficava ouvindo as pessoas explicarem as histórias da literatura, Machado de Assis, ou outros contos, Dante Alighieri. Eu sempre fui interessado nesses temas. Bom, eu nunca pensei em escrever. Eu conheci ele, falei, vamos escrever. Ele falou, vamos escrever? Eu falei, eu vou dar uma ajudinha. Aí eu fui lá. Posso colaborar, mas não sei, e aí acabou entrando no projeto. É que na faculdade eu já ajudava nos TCCs, né? Tinha redação, que uma vez o professor leu minha redação na faculdade e falou, não, isso aqui é muito bom. Me deu nota 10. Eu falei, cara, já que eu escrevo bem, para mim era normal escrever, né? E o livro foi uma oportunidade. Então, eu gostei desse processo, né? Foi gostoso aprender, pesquisar sobre enredo, história, e eu fui evoluindo. Que legal. Bom, queria que vocês contassem pra gente como é que vocês se conheceram, né? Porque, na verdade, o Max Oliver, o Protetor da Galáxia, esse livro aqui que a gente está falando, que tem uma história muito bacana, né? Que está no volume 1 ainda, mas daqui a pouco os meninos vão contar dos projetos que já existem em cima desse material e dessa obra tão legal. Tem não apenas o Jonatas Aragão, como autor, né, principal, o escritor desse livro, mas também o Jorge Miguel como coautor e o Cleiton Oliveira também como coautor desse livro, né? Então, na verdade, são 3 autores, é isso? Sim. Como é que o Cleiton entrou nessa história com vocês aí, comprou essa ideia? Então, o Cleiton e o Jorge, eles entraram todos de uma vez. Inicialmente, a gente se conheceu durante a nossa fase na empresa chamada Sequoia, de logística. Vocês trabalhavam juntos? Isso, nós trabalhávamos juntos. O que vocês faziam? A gente fazia serviços para uma empresa chamada Shen. A gente trabalhava fazendo tudo, a gente fazia... Empresa chinesa? É, isso. Tá, vocês trabalhavam com logística, então? Isso. Trabalhava no e-commerce. Tá, no e-commerce, ok. Aí, quando eu tinha sido efetivado, passou uma semana e entrou o Jorge e o Cleiton, mais uma galerinha, junto com eles. Aí, quando eu vi eles, eu meio que senti alguma coisa mandando eu falar com eles. Meio que eu senti algo diferente, assim, quando eu vi eles, né? Meio que um chamado para eu apresentar o trabalho para eles, né? Essa ideia do livro. Isso. Inicialmente, cheguei no Jorge, apresentei para o Jorge, falei que eu tinha um livro, que eu ia publicar no Editora, e que se caso o Jorge quisesse participar, ele pudesse ver o livro. Aí ele foi lá, aceitou, eu entreguei, ele leu, gostou bastante. O Cleiton Oliveira também foi a mesma coisa. Eu entreguei para ele o livro, ele leu, assim como o Jorge, ele gostou também da ideia. E aí, depois dessa entrega do material, eles acabou se dedicando 100% ao trabalho, dando ideias, alterando algumas coisas para melhorar ainda mais o enredo. E eu acabei gostando muito do trabalho deles dois. Porque eles acabou fazendo muita coisa que eu não fiz, que inclusive ficou 1000 vezes melhor. Agora, Jorge, você conhecia, por exemplo, o Jonatas há uma semana, mais ou menos, trabalhando juntos. Quando ele chegou e falou, tem uma super ideia e tal. De cara, você já comprou? Você falou, opa, vamos analisar isso, porque eu nem conheço ele direito. Como é que foi, assim, para você realmente aceitar participar desse projeto? Como foi esse processo para você? Bom, vamos começar. É que na minha cidade, no Embu, é uma cidadinha pequena, né? Você é de Embu das Artes. Embu das Artes, interior aqui de São Paulo. Na verdade, é Grande São Paulo, não chega a ser interior, né? Considera a gente interior, mas a gente é de São Paulo. É Grande São Paulo, mas pessoas consideram interior. E no Embu todo mundo se conhece. Então, se você trabalhou numa empresa, na outra todo mundo se conhece. Eu já conheci o Cleiton. A gente trabalhou em outra empresa. No Embu é cheio de centros de distribuição de várias empresas. Então, você trabalha com alguém em uma, na outra empresa já está outra pessoa. O Cleiton, eu já conhecia ele na outra empresa que eu trabalhava.
Depois foi para a Sequoia junto com ele. Ele também trabalhou na outra empresa comigo. Eu lembro dele, mas a gente nunca conversou. Aí na outra empresa, a gente fez amizade, que estava no mesmo setor. Aí foi conversando. Porque de nerd só tinha gente lá que gostava desses temas. Com os mesmos interesses, né? Interesses. Que isso também é muito importante, pensar num projeto conjunto em que os interesses sejam comuns, né? E aí eu peguei os primeiros exemplares, eu li. Ah, bacana, tem uns errinhos de português aqui. Bom, tá um pouquinho básico aqui, dá para melhorar. Uhum. Porque inicialmente eu ia fazer a capa, que eu tava aprendendo, né, a questão do design gráfico, que eu tava querendo entrar na área, tava estudando, e eu falei, não, eu faço a capa, mas me manda a história para mim saber. Aí eu peguei, li a história, olha, tem uns errinhos de português aqui, é bacana, dá para melhorar bastante. Aí eu fiz um rascunho e mostrei para ele, aí ele gostou. Aí a gente foi conversando e fomos desenvolvendo a ideia. Uhum. Legal, ou seja, as coisas acabaram dando certo de uma forma muito legal com os mesmos interesses, né? Queria também que vocês contassem um pouquinho como é que foi a trajetória de vocês até chegar com esse material à editora Viseu. Parece que nem tudo foi tão fácil, né? Como é que foi esse processo, Jonatas? Foi um processo bem difícil, viu? Até a gente conseguir publicar com a Viseu. Porque antes da Viseu, eu tinha oferecido esse trabalho para outras 31 editoras. 31? 31 editoras. E o resultado foi que todas acabaram negando o Max Oliver, porque algumas delas não classificou como história boa, uma história que chamasse a atenção do público, uma história que não tinha potencial e um monte de outras coisas do tipo. Inclusive, teve uma que falou um negócio tão horrível que eu nem vou falar aqui, mas que acabou me deixando bastante triste, né? Desanimado, assim, para poder dar continuidade Sim. a esse lançamento. E aí, quando eu entreguei pro Jorge, pro Cleiton, eles fizeram eu ter esperança novamente, eu fui atrás de uma editora. Inicialmente, o livro seria publicado pela editora Autográfica, que é lá do Rio de Janeiro. Mas, no meio do processo, a gente acabou mudando para a Viseu, porque a gente viu que a Viseu era uma editora com maior porte, que oferecia uma proposta 1000 vezes melhor do que a editora anterior. Então, a gente, vendo essa oportunidade, a gente acabou mudando. A gente meio que saiu da Autográfica e foi para a Viseu, o que deu super certo. Agora, quando você foi atrás dessas editoras para mostrar o seu trabalho, vocês ainda não tinham conversado? Não, não tinha conversado. No caso, quem ia mesmo era só eu. Uhum. Tipo, na época que eu morava na Baixada, eu ia em Santos, eu ia em São Vicente, ou em Praia Grande. Eu andava em tudo quanto era lugar da Baixada oferecendo esse trabalho. Inclusive, online mesmo eu mandei. E tive resultados trágicos, né? Rejeitado por um monte de editora. Inclusive, quando eu cheguei aqui em São Paulo, né? Quando eu comecei aqui a andar por São Paulo, eu fui em várias editoras aqui, ofereci proposta para uma, proposta para outra, e nenhuma delas também aceitou. Só foi quando eu ofereci para a Viseu, que é lá do Paraná, a Viseu aceitou. E o resultado é esse. Que legal. Na verdade, acho que é legal a gente também comentar como é esse processo, porque não basta ter um trabalho legal em mãos. O autor ou os autores precisam também, muitas vezes, correr atrás dessa divulgação, entender quem, de repente, poderia publicar, que editoras se interessam por esse tipo de obra também, né? Então, assim, é um processo muito difícil a publicação de um livro, né? Sim. É muito difícil, porque muitos autores iniciantes não têm oportunidade aqui nesse país. Tipo, eu mesmo, quando estava lá no comecinho com essa obra, ninguém queria, né? Porque é autor pequeno, ninguém queria fazer investimento. Então, tipo, a gente que é iniciante, a gente sofre demais no mercado. São poucas editoras que aceitam, mas nem mesmo essas editoras que aceitam, elas investem no autor. Então, você como autor, você tem que tirar tudo do bolso. Inclusive, desde a época que eu fechei contrato com essa editora, eu estou até hoje fazendo investimentos. Tirei tudo do bolso, trabalho árduo e, tipo, fico horas e horas, dias trabalhando para poder levar esse livro para mais pessoas. Inclusive, a criação do Instagram foi uma das principais motivações para que as pessoas pudessem conhecer essa obra. Claro, sem dúvida. E quem são as referências que vocês têm como autores, né? Porque a gente está falando aqui desse trabalho árduo dos autores iniciantes
E claro que depois de consolidados, tudo fica um pouco mais fácil, mais editoras se interessam por um autor que já está consagrado e tal. Quem que você gostava de ler e gosta, Jonatas, que você usa como referência para as suas obras quando a gente pensa em literatura? Olha, o autor que eu mais gosto, assim, é a autora do Harry Potter, né? Que eu comecei a pesquisar a história desse autor, né? A autora, na verdade. É uma autora, Então, e acabei gostando bastante da história dela. Principalmente na criação do Harry Potter, que inicialmente ela passou pelas mesmas dificuldades que eu, inclusive piores, pois ninguém queria apostar em um autor iniciante. Só que depois de tanta persistência, ela acabou realizando esse sonho. Então, tipo, inicialmente eu não entendia nada de Harry Potter. Nunca, tipo, passei a entender o que era Harry Potter, o que é Harry Potter, qual a mensagem que ele traz. Só que depois que eu passei a pesquisar um pouco sobre Harry Potter, acabei gostando bastante do objetivo que aquela obra traz, que eu acabei me inspirando também. E acho que nunca a autora de Harry Potter imaginou que Harry Potter poderia ir tão longe, né? Então, livros, filmes, até um parque na Universal Studios, né? Nos Estados Unidos, em Orlando. Então, assim, realmente algumas obras, elas transcendem, né? Fato. E você, Jorge, quem que foi o autor ou a autora que mais te inspirou, que te inspira atualmente, que você gostaria de citar? Bom, eu lembro que as referências que eu gostava era do Tolkien. Porque o Tolkien, ele pegou muito onde ele morava, naquela região, não tinha uma cultura, não tinha uma mitologia. E ele contava as histórias para os filhos dele. Então, ele criava para os filhos dele. E ele foi construindo toda uma literatura, todo um folclore, também com pesquisas, né, de contos, de histórias de outras regiões de onde ele morava, e ele foi construindo um universo. Por exemplo, o Senhor dos Anéis, o Hobbit também. Eu também fui pegando de outros autores. Vocês gostam dessas sequências, pelo que eu vi, que tem uma continuidade, né? Senhor dos Anéis, Harry Potter. Legal. E a de vocês, inclusive, também, né, Jorge? Conta pra gente. Na verdade, esse é o volume 1, gente. Mas vocês já estão com 11 volumes engatilhados para entregar para a editora. Como é que vem sendo esse processo e como é que vocês estão trabalhando nisso? Mas você pode falar. Então, Jonatas, quer responder? Então, né, a obra Max Oliver possui 12 volumes, com esse sendo o primeiro. E, assim, a gente planeja expandir esse universo, tanto que os próximos volumes já traz novos contextos, novos personagens. Inclusive, o volume 2 já vai trazer novas personagens mulheres para a obra, aumentando ainda mais o público feminino, né, na obra. Tanto o volume 2 como o volume 3, que o volume 3 é o que tem mais personagem e heroína na obra. Tem mais mulheres, assim, representando. Porque quando eu fiz o Max Oliver, eu não pensei só no público masculino. Eu também pensei no público feminino. Porque, tipo, nem toda obra que nem eu assistia, como Liga da Justiça, por exemplo, trazia mulheres no time. Tipo, trazia só 2 e o resto era tudo homem. Então, para trazer um equilíbrio, eu decidi criar mais personagem e heroína para deixar a obra de igual para igual. Tipo, sei lá, 3 mulheres e 3 homens, às vezes é 4 mulheres e 4 homens ali, para que a mulher, o público feminino também se sentisse incluído na obra. Esse foi o objetivo que eu fiz inicialmente. Então, quer dizer que vocês estão trabalhando nos próximos volumes, mas já existem 11 volumes além desse. Sim. A ideia é fazer uma obra relacionada ao personagem Max Oliver com 12 volumes, é isso? Isso. Além dos volumes dos livros, a gente também pretende expandir para os quadrinhos, trazendo todo o contexto do livro para os quadrinhos, para que as pessoas que não curtem ler, mas curtem ver quadrinhos, possam ver o personagem de forma ilustrada, para que os acontecimentos que estão narrados no livro possam ser vistos de forma ilustrativa, para que as pessoas possam se interessar ainda mais pelo Max Oliver, o que vai trazer ainda mais a amplitude, né, para o personagem, mais pessoas possam conhecê-lo. Tem uma razão para o nome do personagem principal ser Max Oliver? Então, o nome do Max Oliver foi uma pesquisa bastante árdua por minha parte. Inicialmente, o nome dele seria Brian Oliver. Seria outro nome, né? Mas o nome Max Oliver foi em homenagem a um amigo que eu conheci. Um amigo de adolescência, né? Da época de adolescência. Só que, infelizmente, acabou falecendo. Ele acabou falecendo de uma forma trágica.
E como essa pessoa era gente boa, uma pessoa que eu conheci bastante assim, que tive uma amizade durante um curto período de tempo, né, até o trágico acidente, eu decidi trazer o nome dele para a obra. Só que, claro, o sobrenome dele não era Oliver, era Oliveira. Então eu decidi fazer uma adaptação no nome dele até ficar Max Oliver. Foi uma homenagem. Isso, foi uma homenagem para ele. Tanto que a Sara também foi baseada em uma amiga minha que eu conheci, que essa também teve um fim trágico. Só que ela foi antes do Max, então, a fim de trazer essas duas pessoas que eu conheci em vida, eu decidi trazer eles na obra. Só que, claro, o nome da personagem é diferente da pessoa real. Sim, é só uma inspiração. Isso, inspiração. Claro, claro. O volume 2 já tem uma data para estar na editora e ser publicado? Então, a gente já está iniciando a edição dele, nós já estamos iniciando já a fase de revisão, de ideias para colocar, principalmente expansão, a gente pretende deixar o volume 2 mais expandido. E o prazo a gente pretende entregar ele para a editora até o mês de setembro, assim, outubro, porque a gente vai adicionar muita coisa na obra e a gente precisa fazer uma edição bem cuidadosa para não cometer erros, né? Porque durante o processo do volume 1 a gente teve um curto período de tempo, então para a gente poder deixar o universo mais expandido, a gente vai fazer um processo um pouco mais demorado na questão de editar personagem e tudo mais. Então, a ideia é mais ou menos no fim de 2025 estar lançando o volume 2 dessa obra. Isso. Legal. Queria também fazer uma pergunta que eu acho que com certeza em casa o pessoal ficou pensando. Vocês falaram que o público feminino estava bastante presente aí nas redes sociais, comentando sobre a obra e tudo mais. Será que tem a ver com esse romance do personagem principal? O que vocês acham? O que vocês têm apurado aí de informações para gerar esse interesse? Eu acredito que deve ser por causa do romance do Max com a Sara, porque eu criei... Que também é uma heroína. Isso, é uma heroína. Inicialmente, ela começa sendo a melhor amiga do Max, só que quando o Max ganha os poderes, ela decide se unir a ele, e depois acaba virando par romântico. Então, eu acredito que a presença desse romance tem atraído muita atenção do público feminino, já que eu vi que bastante leitoras, mulheres, acabou destacando mais isso. Mas esse lado elas romântico... gostaram que o personagem é romântico também, é isso. Acabou gostando também da Sara, que ela tem um lado doce, amoroso com o Max, se preocupa bastante com ele, então eu acredito que isso também tenha contribuído. Que legal. Então, na verdade, o Max, ele traz aqui uma relação com vários outros personagens. Então, com o pai que é falecido, com a mãe que o criou, com a melhor amiga que depois vira namorada, com outros heróis, é isso? Isso. Bem baseado em grandes heróis aí que a gente tem no cinema e tudo mais, né? Interessante. Queria perguntar para o Jorge, que aliás, eu não sei se vocês perceberam, eles estão com camisetas maravilhosas, personalizadas. Ó, vou até um pouquinho mais para trás para mostrar para quem está nos assistindo aqui no nosso Mundial Podcast. Linda, linda essa ilustração, né, que também está na capa do livro, né? Como é que foi pensar nessa ilustração para essa obra, Jorge? Você, claro, é designer gráfico, isso já é algo familiar para você, mas eu imagino que pensar numa ilustração para uma obra da qual você seja coautor não é tão fácil, né? Como é que vai ser a cara desse personagem ou desses outros personagens que fazem parte da história? Como é que foi essa concepção? No início a gente lutou muito, porque primeiro a gente começou a ter ideias, bom, a gente tem o Max, tem a Sara, tem os outros personagens. Como é que eles vão ser? O Jonatas já tinha uma pré-ideia que ele tinha me apresentado dos designs dos personagens. Eu falei, acho que dá para melhorar um pouquinho mais, criar uma identidade única visual. Até a paleta de cores deles. Então a gente foi fazer... Na época eu também estava melhorando o meu traço. Então às vezes tem um erro de anatomia ali do Max, outro. Eu fui fazendo alguns esboços, alguns rabiscos. A gente foi testando também. Foi perguntando para as pessoas o que era legal, o que não era. Até mesmo um dos inícios do Max, ele ia ter 2 pulseiras que ele ia se transformar. A ideia dessas marcas, quem deu foi o Cleito. Falou, pô, o cara vai sair com 2 pulseiras que brilha e vai virar um bicho aí de 2 metros. E aí, que tal fazer algo mais simples? Aí eu conversando com ele, a gente teve essa ideia, pô, poderia ser um pouco mais como se fosse simbionte do Venom, em que
ele poderia aparecer essas marcas na forma quando for se transformar, né? Tem os Power Rangers, a hora de morfar, né? E quando ele estiver no dia a dia, ele vai estar normal a aparência dele. É uma forma também de ele ocultar os poderes dele. Imagina uma criança de 10 anos andando com um relógio desse tamanho e a pessoa pergunta que horas são. Ele fala, eu não sei. Aí esse negócio brilhando aí, o formato de triângulo. Fica meio sem noção, assim, né? Não tem muito senso, né? Já entrega. Se alguém souber, já pega ele. Vocês já pensaram, me ocorreu agora, né? Estou aqui com o Doni na gravação aqui do nosso videocast. Vocês já pensaram que essa camiseta também poderia vender bastante, já que em 4 meses, mais de 300 mil exemplares do livro foram vendidos, porque é muito bonita mesmo a ilustração, muito bem feita. E quem gosta de personagens, quadrinhos, provavelmente pode se identificar. Tem ideia também de dar continuidade além do livro? Sim, a gente tem essa ideia também. A gente tem ideia também de fazer algumas camisetas, a gente tem ideia de fazer... Até vender pelo Instagram de vocês, um site, alguma coisa assim, né? Então, até uns bonequinhos a gente estava vendo em tamanho real. Inclusive, eu encontrei uma empresa que faz uns bonecos em tamanho real. Só pediram para eu mandar um model sheet, que para quem não sabe, o model sheet na animação é tipo... É o design do mesmo personagem, só que de vários ângulos. Tipo, ele de frente, de costa, de lado... para poder estar estudando a fisionomia dele, tanto a altura como o peso e algumas características para fazer o design do personagem. Para trazer na versão tipo de um brinquedo dele ou de uma versão de colecionador. Sim, é uma obra que está transcendendo e tem muitas possibilidades, então, né? Um ponto interessante é nas cores. Por que a cor do Max é azul? Porque a cor azul, todo mundo gosta, né? É difícil alguém que não gosta de azul mesmo, é pesquisas verdade. que a cor azul é a cor que as pessoas mais gostam como favorita. E também a questão da água e da vida. A cor azul, ela dá um sentido de vida que tem a relação com o poder do personagem. Até mesmo com a questão do tempo, que usa a teoria de que o tempo é como se fosse a água. Que a água, as moléculas, elas se adaptam ao ambiente. E o tempo na história se adapta assim. A cor roxa e lilás da Sarah, por exemplo... Eu tô de as roxo cores também, hoje eu tô com a cor da Sarah. É uma das cores mais lindas e a mais próxima do azul. E ela é um pouco mais séria que o Max. Então, esses tons... O tom verde do vilão dá a ideia de veneno. E também ele foi baseado no escorpiões, né? Uhum. E outras espécies também, que quanto mais cor você tem no reino animal... Somente na questão aquática, né, os peixes, tudo aquilo que tem cor tem veneno e é perigoso, né? Sim. Então, foi bem pensado que se representaria. Eu acho bem interessante você estar comentando sobre tudo isso, Jorge, porque tem um trabalho muito específico de comunicação visual aqui também, né? E a comunicação visual, quando a gente pensa na literatura, nos quadrinhos e na cultura geek... Não tem como a gente fugir dela. Tem que pensar também nela para atrair esse público que a gente quer, né? A questão da semiótica também, a proporção áurea, o que uma cor, o que uma forma pode te dizer sobre algo sem que você explique, né? Então, a comunicação e a parte visual, ela molda o mundo e nos revela o que é ele, né? De forma subconsciente. Que legal, muito bacana. Gente... E os outros projetos para esse ano, né? Então, tem o volume 2, que vocês estão aí já trabalhando. Claro que tem os outros volumes, mas o próximo será o 2, que provavelmente vai ter um lançamento aí no final de 2025. Vocês pretendem também participar de eventos? Porque a gente teve alguns eventos relacionados à cultura geek recentemente, né? No fim de 2024. Vocês pretendem colocar essa obra também em eventos literários? Que projetos que vocês têm agora para esse ano? Estamos no comecinho de 2025. Queria saber o que vocês imaginam aí. Então, esse ano a gente pretende fazer um evento de meio que lançamento, né? Pela Livraria da Vila. A gente pretende fazer uma sessão de autógrafos lá. Na Livraria da Vila? Isso. Tem algum shopping específico já ou ainda não sabem qual unidade? A gente está vendo a unidade. De São Paulo. Em São Paulo. Em São Paulo, então, provavelmente um lançamento legal. Então, também a gente está vendo a Bienal do Livro, que a gente já está se inscrevendo para ir na Bienal do Rio.
já que a Bienal de São Paulo do ano passado a gente não pôde participar. Ainda não tinham lançado? Isso, que a obra lançou no dia 24 de setembro, então a gente não conseguiu participar, mas na Bienal desse ano a gente vai. Do Rio de Janeiro. Isso. E também a gente tem alguns eventos presenciais para ir também, que eu ainda estou confirmando, que um deles vai ser pela CBN também, a gente está vendo, para a gente poder divulgar essa obra, e no momento é só isso. Só isso? É tanta coisa. Esses meninos estão trabalhando tanto, loucamente. Inclusive, queria comentar aqui algumas coisas relacionadas aqui sobre o Instagram de vocês, que é o @universomaxoliver. E no @universomaxoliver tem muito sobre cultura geek, lições científicas, informações sobre o universo. Jonatas gravou aqui também alguns posts, né? Alguns vídeos falando sobre essa questão da cultura geek. E tem um podcast também que vocês têm apresentado. Como é que é isso? Vocês têm trabalhado nesse podcast também, que é especificamente do Universo Max Oliver? Sim, a gente tem participado de outras entrevistas também. Principalmente essa semana a gente já participou de uma na segunda-feira. Certo. E a gente está vendo outras oportunidades também para a gente poder divulgar essa obra, já que esse ano a gente pretende fazer muitas divulgações em podcasts, em vários meios de comunicação. Então, vocês têm participado de podcasts, de entrevistas e tudo para realmente poder divulgar e alavancar essa obra, né? A gente falou agora há pouco de comunicação visual, e aqui nos bastidores, eu não vi ainda, mas os meninos comentaram comigo, tanto o Jonatas Aragão quanto o Jorge Miguel, que tem um presente que eles trouxeram para mim, né? Eu tenho um filho também, que tem 16 anos, que adora cultura geek. Tinha comentado com o Jonatas também nos bastidores. E tô sabendo que vou ganhar um presente aqui que tem a ver com essa questão da comunicação visual e com esse personagem, e todos esses, né? Que estão dentro desse universo do Max Oliver. Como é que foi isso? E desde já agradeço a oportunidade tão legal de ganhar um presente de vocês. A gente fez com muito carinho. Que bom, que bom. Posso abrir aqui, mostrar para o nosso público? Pode. Aqui, ó. A tecnologia é nova, diretamente no UV, Uau. que é uma das máquinas mais novas que tem no mercado. Eu vou abrir aqui para mostrar para todo mundo. Posso? Pode. A máquina que eu usei só tem 4 aqui no Brasil, que ela é importada. Então, conta pra gente o que é. Enquanto eu vou abrindo, vai fazer um barulhinho, gente, mas rapidinho aqui, enquanto o Jorge conta pra gente. Bom, eu fiz a gravação diretamente na tela. Não usei adesivo. Usei uma máquina Nonai, né? Que é nova no mercado. E ela grava direto no material. Então, utilizei um MDF. Às vezes, o ilustrador precisa de uma arte rápida e não quer colocar na moldura ou no quadro, ele pode ter essa opção. E a arte ficou muito boa. Eu quero ficar bem embalado aqui, que eu estou sofrendo para abrir. Curiosíssima. Me ajuda aqui, por favor. Jorge, tá lindo demais. É a ilustração da capa do livro. Que trabalho bonito. Agradeço demais, demais. É tesoura? Jorge arrasa, hein? Será que com a caneta a gente consegue? Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue tirar ali pelo cantinho. Só para cuidado aí com esse presente tão especial. Caprichoso. É, lindo, muito bonito. Bastante. Que legal. E você já tinha feito alguma ilustração com essa tecnologia ou é a primeira vez? Bom, foi um dos testes, mas a gente já fez. Quem me ajudou foi o meu chefe. Tenho que agradecer muito ele. Qual é o nome dele? É o Wagner. Um beijo, Wagner, para você. Obrigada por essa ajuda aí. O Wagner é a DAI do Espaço Criativo. A gente faz em Santa Amaro. Eles patrocinaram as camisetas também. É o logo da loja. Legal. Se quiserem, podem dar lá um oi pra gente. Ah, bacana. Como é o nome da loja? Espaço Criativo. Espaço Criativo.
Bacana. Espaço Criativo, então, aqui na Zona Sul de São Paulo, onde vocês fizeram esse trabalho tão bonito aí. Tá bem embalado, gente. Vamos ver se a gente consegue abrir aí. Vê se você consegue, por favor. E também é mais um trabalho que essa obra foi gerando, né? Que legal vocês terem pensado em tantos produtos relacionados aí ao personagem principal do livro de vocês. O pessoal da Bahia deve estar muito orgulhoso de você, né, Jonatas? Eu vi umas pessoas falando do trabalho, tipo, minha família mesmo começou a falar, nossa, ele virou escritor, fiquei tão feliz. Tô achando que ele não volta em 10 anos, gente. Não sei vocês aí que estão nos assistindo e nos acompanhando. Tô achando que ele vai ficar em São Paulo mesmo, nesse circuito, lançar outros livros. Isso. Que legal. Parabéns pelo sucesso, viu? Obrigado. Agradeço a oportunidade, né, principalmente pela Viseu, de publicar o volume 1 do Max Oliver. Porque se não fosse pela Viseu, o livro não teria sido publicado, né? Mas eu fico feliz, principalmente do público jovem ter gostado do Max Oliver. E graças a ele, né? O livro está sendo bastante levado adiante, né? Graças a Deus. Tem tido uma repercussão muito legal. Olha, gente, mas tá lindo demais, Jorge. Muito bonito. Vou mostrar aqui para todo mundo. Pedir pro Doni dar um close aqui. Que legal. Olha, gente, lindo demais. Obrigada, obrigada mesmo, adorei. Vou enquadrar com muito carinho, colocar em casa. E meu filho também com certeza vai adorar, porque normalmente os adolescentes e jovens que gostam da cultura geek adoram esse tipo de presente. É maravilhoso, muito bonito mesmo. Vou deixar aqui no centro da mesa. Vamos ver se a gente deixa aqui até para deixar aqui e o pessoal de casa também poder ver que está aqui junto com o livro, ó, gente, a mesma ilustração, tudo igual, ó. Até mostrar novamente aqui na câmera para quem está acompanhando o Mundial Podcast. Lindo, né? Bacana. Gente, queria que vocês contassem agora um pouquinho como é que as pessoas podem adquirir o livro e conhecer um pouco mais a obra de vocês, para quem ainda não conhece, né? Sim, para quem deseja adquirir o volume 1 do Max Oliver, pode estar encontrando ele nas maiores lojas físicas e plataformas digitais do Brasil, tipo como Casas Bahia, Americanas, Ponto Frio, Extra, Submarino, Shoptime. Também tem nas plataformas como Amazon, Shopee, Mercado Livre, Google Play Livros, Apple Books, Google também, Zoom. Tem um monte de loja, inclusive internacional também, como Barnes & Noble, Amazon também internacional, Kobo, Casa del Libro e Livraria Finac. Uau, que memória! O Jonatas lembrou todas as lojas aí, muitas lojas de ponta importantíssimas que estão vendendo o livro de vocês. Tem na versão física e na digital? Isso, tem na versão física e digital. Para quem não gosta da versão física, pode adquirir nas plataformas, como assim a digital também. E para quem prefere a versão física, pode adquirir tanto na loja física como nas plataformas. Bom, vou dar um aviso para a pessoa que o livro físico, ele não está disponível na loja física. Ou seja, para você adquirir o livro físico, você tem que ir no site das lojas físicas. Tipo, se você quer adquirir na Americanas, você tem que ir no site da Americanas para adquirir ele. Senão, não adianta você ir na loja física. Senão não adquire. Entendi, mas por exemplo, se eu comprar pela Amazon, vamos pensar, ou alguma outra loja grande. Sim. Aí ele vem em casa, Sim. na versão física, que é essa que vocês me trouxeram. É isso? Agora, se não, aí dá para comprar a versão digital. Isso. O que vocês têm observado, assim, nesses 4 meses? Claro que é um período curto ainda, mas eu vejo muitos adolescentes hoje, não só meu filho que eu comentei que é adolescente, vários outros adolescentes que eu conheço, também querendo a versão física ainda. Porque, claro que o digital veio para ficar, é muito importante, mais fácil, né? Mas eu mesma, vindo aqui para a Vibe Mundial, estava acompanhando algumas pessoas no metrô, lendo pelo Kindle, que também é bacana e tudo mais, sim, mas eu vejo ainda muita busca pelo livro físico. Vocês têm observado isso também? Observei muita gente, inclusive, que fez a avaliação do livro, estava mais preferindo a versão física do que a digital. Ela falou que gostaria de sentir o toque da capa, poder ver as páginas, sentir a textura assim, da folha, poder ver mais do que a versão digital, que elas falam que a versão digital é um pouco mais limitada, porque você não consegue sentir ali o livro na sua mão. Muitas pessoas preferem mais a versão física. Então, vocês têm tido também essa busca pela versão física, apesar de muitas vezes não estar disponível no ponto físico e ter que ser comprado pela internet, é isso?
Legal. O livro está custando quanto, gente? Tanto na versão física quanto digital. Tem os valores para o pessoal saber? Olha, na versão digital, que é e-book, né, para os leitores, está custando R$ 9,90. Ou seja, um valor muito convidativo, maravilhoso, R$ 9,90 para ler uma obra tão bacana, tá bom demais, né? E na versão física, ele custa R$ 67,90, o valor normal, mas é claro que tem lojas que estão dando desconto e você pode adquirir ele com até 30% off, 40% de desconto. Tem algumas promoções. E R$ 67,90 é uma média mesmo dos livros físicos, que hoje em dia estão custando de 50 a 100 reais, né? Os livros que são recém-lançados, né? Então, tá dentro da média também, ou seja, um valor também interessante. E o valor digital, então, maravilhoso, né, gente? Isso. Muito bom mesmo. Queria saber como é que tá esse coração de vocês para 2025? Porque, afinal de contas, 2024 foi um ano em que vocês tiveram muitas conquistas, depois de bastante trabalho, claro, porque vocês também tiveram que se desdobrar e se debruçar sobre essa obra. Como é que tá esse coração para 2025 com tantas possibilidades para essa obra e também outros sucessos que podem vir por aí? Olha, eu tô muito animado, viu? Eu tô animado porque eu creio que o volume 2 vai conseguir trazer ainda mais a atenção do público jovem, né? Jovem e adulto. Porque eu tenho certeza que com novos elementos, novos personagens e um universo ainda mais expandido, eu tenho certeza que o público-alvo dele vai se interessar ainda mais do que o volume 1. Que eu tenho certeza que vai conseguir chamar mais atenção. Porque o Jorge já tá cheio de ideia, o Cleito também. Ideias não faltam. Ideias não faltam. Eles estão conversando direto, estão já anotando tudo no caderno e falou que agora o volume 2 vai bombar. Eles vão deixar ele com mais coisa do que eles colocaram no volume 1. E o seu coração, Jorge? Positivo para esse ano. Muitas coisas boas. Bom, a parte mais difícil foi feita, né? Que é escrever. Então agora é só divulgar, principalmente. E muitas coisas boas. O que me animou muito nesse livro é saber que alguém gostou. Porque quando você escreve, às vezes você não espera a reação da pessoa. Você não sabe como alguém vai gostar ou não. E eu vendo que as pessoas gostaram, falaram que foi um livro de entrada, primeira vez que leram ficção científica e amaram. E tinha gente já pedindo o volume 2. Acabou de ler, leu no mesmo dia o livro. Foi incrível. É uma leitura muito fácil, pelo que eu percebi, e gostosa, viu, gente? Fluida, vejam, assim, é bem gostoso mesmo de ler. Inclusive, eu queria te perguntar, Jorge, tem também a possibilidade de uma animação, né? Que era a ideia inicial do Jonatas. Vocês pretendem implementar isso esse ano também? Esse ano é mais os quadrinhos que a gente está estudando. Que a gente abandonou a ideia no início, né? No caso do Jonatas, porque é muito caro uma animação. Sim. Principalmente aqui no Brasil, que não tem tanto incentivo, e se tem, são obras maiores, né? Se até as obras maiores têm dificuldade com animação... Os quadrinhos, no primeiro momento, seria algo mais viável. Mais viável. Com a internet, teve a possibilidade também das light novels, a web novel, e bombou bastante. E os ilustradores também, eles estão focando no mercado digital, que é muito mais fácil de você entregar também esse tipo de conteúdo. A pessoa já vê a imagem, já com texto, e vai terminando de ler. Tem gente que lê no celular, no tablet, no computador. E mangá também é muito comum as pessoas lerem online. Legal, porque atrai também esse público da internet que normalmente se interessa por essa cultura geek, né? Queria pedir para vocês deixarem os contatos de vocês, mais uma vez lembrar onde está o livro e agradecer demais por esse nosso encontro, por essa entrevista tão gostosa com vocês. Por favor, deixem aí os contatos de vocês para a gente deixar aqui na tela para o nosso público. Bom, para quem quiser adquirir o Max Oliver, até mesmo ver publicações, podcast que nem esse aqui, e mais novidades relacionadas à obra, pode estar pesquisando por Universo Max Oliver Oficial. E também pode estar procurando lá no Linktree, né, que tem um link disponível no perfil, os locais onde ele está disponível. Então é Universo Max Oliver Oficial e você lá vai encontrar todas as novidades e também os locais onde você pode estar adquirindo o volume 1 da obra. Legal. Quer deixar algum recado final também, Jorge? Bom, o meu perfil vai estar
lá no Universo Max Oliver, para quem quiser seguir e acompanhar também. Conhecer um pouco mais do seu trabalho de design, né? Isso. Também que puder seguir, né, o da gráfica, que eu sempre posto vídeo lá. Às vezes tem eu fazendo as artes, a impressão, espaço criativo, ponto gráfica. Espaço criativo, espaço criativo, Isso, ponto gráfica. Legal, também tá aí. E tudo tá dentro desse Instagram, que é o @universomaxoliver. Dá para encontrar vocês e todos esses trabalhos tão bonitos, Sim, né? Sim. Com certeza. Maravilha, gente. Agradeço demais a entrevista de vocês aqui com a gente. Desejo muito sucesso nessa obra. Lembro a todos aqui, volume 1, Max Oliver, O Protetor da Galáxia, livro que foi lançado pelo Jonatas Aragão, que é o escritor, o Jorge Miguel, que é um dos coautores, junto com o Cleiton Oliveira. Obrigada também, aqui deixaram tudo autografado para mim. Esse trabalho lindo que os meninos fizeram, essa ilustração tão bonita, que é com a própria capa do livro e os personagens, além do personagem principal, que é o Max Oliver. Obrigada demais, gente, por esse presente. Adorei o nosso papo. E obrigada, tá bom? Sucesso para vocês. Nós que agradecemos. Valeu, gente. Obrigada. Um ótimo 2025 que traga muitas realizações para vocês. Realmente, a gente deseja o mesmo. Obrigada, gente, aqui da Vibe Mundial. Agradece a presença do Jonatas Aragão, do Jorge Miguel e ficamos por aqui. Mundial Podcast volta num próximo episódio com muito mais para você. Um beijo e até lá.